In the presidential form of government, the Constitution provides that the president can only be removed when a crime has been committed. I have not committed a crime. A defiant Dilma Rousseff defends her presidency and vows to fight the impeachment charges brought against her by the Brazilian Senate. Hello, I'm Anand Naidu in Washington, D.C., and this is a special edition of The Heat. The suspended Brazilian President Dilma Rousseff is more resolute than ever as she awaits her impeachment trial in the Brazilian Senate. Rousseff is accused of illegally manipulating the budget ahead of the 2014 election to hide her country's economic problems. Vice President Michel Temer is now the interim president and has been criticized for appointing an all-male, predominantly white cabinet. We'll speak with three Brazilian scholars about the political and economic crisis in just a moment, but first, CCTV's Paulo Cabral brings us a one-on-one interview with Dilma Rousseff about her presidency, her legacy, and her determination to fight on. So first of all, thank you very much for having us here at the Alvorada Palace and for this interview. And to start with, I'd like to say that, well, you are recognized as a fighter. Your supporters call you the brave heart. You were a guerrilla fighter in your youth. Where does this freshness come from? Does it have anything to do with your family, with your parents? Olha, eu acho que, em geral, a mulher no Brasil é uma lutadora, ela sempre é uma lutadora para criar os filhos, uma lutadora, além de criar os filhos, para ter sua profissão, uma lutadora porque ainda há muito preconceito contra a mulher. Mas eu acho que, no meu caso, também tem um pouco da minha própria vida. Ao longo da vida, eu sempre lutei. Eu lutei, por exemplo, contra a ditadura militar no meu país, né? Foi um longo período de resistência e nós conquistamos a democracia e uma grande melhoria de vida. Depois eu lutei contra uma doença, uma doença, o câncer, por exemplo. E também a vida me ensinou que a gente tem de persistir, né? E agora eu estou lutando contra uma injustiça, uma profunda injustiça. E essa é uma luta que sempre uma pessoa que tem princípios, valores e que defende o seu próprio país, que defende um concerto de interesses comuns em que o primado da justiça, da paz e de tudo o que significa prosperidade para o seu próprio povo, tem. Então essa luta também tem muito a ver com os valores e com o motivo pelo qual eu estou lutando. Eu estou lutando uma luta justa. And it's interesting, you have referred to two battles that you have won against dictatorship in Brazil and against cancer. Why do you think you have won that? What do you think that led you to be a winner? Eu acho que eu saí ganhadora disso porque, em ambos os casos, eu não desisti. Na vida, eu acho que na vida de qualquer um de nós, brasileiros, chineses, enfim, de todas as pessoas do mundo, quem persiste, quem acredita naquilo pelo qual luta, tem grande chance de ser vitorioso. Então, eu acredito que é por isso. You certainly know the classic Chinese text, The Art of War, of Sun Tzu, and one of the sentences is, he will win who knows when to fight and when not to fight. Do you see any other option to fighting right now? Não, não há. Esse é o momento de lutar. Eu concordo com Sun Tzu, acho que é sábio essa colocação, porque na vida tem momentos que você não pode lutar, ou seja, lutar é, de uma certa forma, parar de lutar. Aproveitar e ganhar forças, aproveitar aquele momento de aparente passividade para poder adquirir os recursos com os quais você lutará na próxima etapa. Agora, eu estou na fase em que eu tenho de lutar.
E acredito que será uma luta que contribuirá para o meu país. Por isso eu tenho certeza que eu tenho de lutar, não apenas pelo meu mandato, sem dúvida também pelo meu mandato, mas sobretudo porque está em questão no Brasil não só a democracia, mas todas as conquistas que nós tivemos nos últimos anos, em todas as esferas. Tanto no que se refere à evolução e à melhoria da vida do povo brasileiro. Tiramos mais de 40 milhões de pessoas da pobreza. Mas também em relação a tudo que conquistamos internacionalmente. A própria política externa brasileira, que fez com que nós dessemos extrema importância para a própria América Latina, para a África e também para os países BRICS. Isso sem dizer que damos importância também aos Estados Unidos e à União Europeia. Mas antes não havia essa importância da América Latina, da África e dos países BRICS. Era como se a gente tivesse voltado as costas para a nossa própria região e para as outras regiões, e só víssemos os países desenvolvidos. Então, essa luta que eu estou travando é uma luta para assegurar e para garantir que o que conquistamos nos últimos 13 anos, 14 anos, seja de fato uma conquista sólida, firme e que não haja retrocesso. You accused Vice President Michel Temer, now interim president, of betraying you and democracy. What's the basis of that accusation? A base dessa acusação é que esse processo de impeachment, ele é produzido e conduzido por uma pessoa que é a pessoa importante nessa história, que é o ex-presidente da Câmara de Deputados. Esse senhor, ele tem acusações de lavagem de dinheiro, de recebimento de corrupção e tem contas externas na Suíça, por exemplo, entre outros países. Está nos Panama Papers. Esse senhor, ele armou esse golpe. Sem ele, este golpe, que é este processo de impeachment que ele recebeu na Câmara Federal, não teria ocorrido e nem tampouco teria sucesso. Pois bem, o vice-presidente é um aliado desse senhor e, de uma forma, eu diria, meio subordinada a ele, recebeu essa condição de substituir como presidente provisório porque ele aceitou o processo de golpe. Ele poderia ter, inclusive, tido uma atitude mais decente no sentido de não participar disso, de se ficar ao lado desse processo, mas não, ele participa diretamente a isso. E, na verdade, a prova disso é o próprio governo formado, em que várias pessoas que o integram são indicações desse ex-presidente da Câmara e, ao mesmo tempo, o próprio líder do governo é um representante dele. Isso está descrito de forma ampla pela própria imprensa. Ademais, o ex-presidente, antes do processo de impeachment ser julgado ou ser sequer aceito, se pronunciou como sendo já o presidente interino. Então, ele não ocultou a sua traição. But in the end, you were elected together, and when you choose a vice president, you're telling people, you can rest assured that in my absence, you're going to be in good hands with this person. What do you think of this now? Was that a bad choice? Olha, eu olhando de hoje, eu acho que é uma má escolha. É uma má escolha porque você não pode supor de forma assim, você não pode julgar o caráter de certas pessoas, a não ser em situações extremas, quando de fato elas são colocadas à prova. Então, é uma má escolha porque, de fato, o senhor vice-presidente não tem condições, as básicas condições de uma relação com um presidente, que é a lealdade. Ele não tem
vamos dizer, essa qualidade. You have referred to Eduardo Cunha, the former president of the chamber, and Vice President Michel Temer as members of the school, as you say. Any other political figures in Brazil that would also include as key in this sabotage of your government, as you put it? Olha, tem vários integrantes desse grupo. A imprensa é bastante clara quando os nomeia, né? Hoje, inclusive em todos os jornais, está dito que o senhor Eduardo Cunha tem grande interferência no governo. O fato, né, concreto é que esse processo de impeachment tem uma característica. Ele é um processo que não tem uma questão que é central. Ele não tem o crime de responsabilidade que poderia fundamentá-lo. É por isso que nós falamos que é um golpe. É um golpe diferente daqueles que ocorriam na América Latina. Aqui na América Latina ocorriam golpes, geralmente militares, armados, quando a oligarquia ficava descontente com o andamento do governo. Aí o governo era substituído por ditaduras militares. Agora nós temos um outro tipo. É um golpe congressual. Nós vivemos aqui no Brasil num regime presidencialista. Nesse regime presidencialista, a Constituição estabelece que o presidente só pode ser afastado quando comete crime. Ora, eu não cometi nenhum crime. Não tenho contas na Suíça, não tenho acusação de corrupção. Do que me acusam? Me acusam de ter operado o orçamento de forma incorreta e que, ao invés de cortar gastos, eu teria deixado os gastos ocorrer. Pois bem, primeiro, isso não é verdade. Nós cortamos, talvez fizemos um grande ajuste fiscal no Brasil. Mas por que eles me acusam? Me acusam porque não tenho outro motivo para me acusar. Então, este motivo é bastante frágil. Por quê? Porque todos os presidentes que me antecederam cometeram, né, tiveram a mesma prática em relação ao orçamento, igual. Não só fizeram créditos suplementares, que é disso que se trata, mas fizeram em número muito maior do que eu. E não era crime na época deles e não é crime hoje. É simplesmente uma prática no exercício da atividade governamental. Além disso, é sabido que o presidente da Câmara recebeu este processo e o recebeu por quê? Queria se vingar do governo que não aceitou a chantagem dele. Então, é um processo que tem esse pecado original. Ele é fruto de um desvio de poder. Um desvio de poder porque no exercício da sua atividade, ele usou uma aceitação de um processo para se vingar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma concepção completamente diferente do meu governo. Ele propõe e defende ajustes bastante neoliberais no Brasil. Como ele não tem condições de ser eleito, nem tampouco o vice-presidente, porque quem foi eleita com 54 milhões de votos fui eu. Eles não têm condições de submeter uma eleição. Então, o que eles fizeram? Uma espécie, uma variante de eleição indireta, golpista, para se aceder ao poder. E utilizaram de uma lei de 1950, uma lei bastante defasada. E aí você veja certas contradições que causam essa lei. Eu estou afastada por até 180 dias. No entanto, tem dois presidentes no Brasil. A presidente legítima, que sou eu, e o presidente provisório, morando na mesma rua. Então, é uma cena absurda num país das dimensões do Brasil, da complexidade econômica do Brasil. Nós vamos ter necessariamente de enfrentar essa questão depois de passado esse processo, porque isso é inadmissível
E ele se dá o direito de desmontar todo o governo, de não colocar, é um governo que não tem mulheres, não tem negros, num país cuja maioria é mulher e tem uma parcela muito significativa da sua população negra. Então é um governo de homens brancos, ricos e um governo do ponto de vista de toda a nossa sociedade que não o reflete. Aí cometem absurdos, acabam com o Ministério da Cultura. O Brasil é um país diverso. O Brasil precisa da cultura para garantir a formação da sua própria nacionalidade. Ao mesmo tempo, pretende acabar com o sistema único da saúde, ou melhor dito, não é bem acabar, pretende reduzir o sistema único de saúde. Nós temos orgulho de um sistema que garante saúde universal para todos os brasileiros. Então, tem vários mecanismos em questão neste processo que desmontam o que foi feito. E um dos piores é a política externa hoje defendida. In most cases, a coup d'etat is followed by a dictatorship. If you say there was a coup d'etat in Brazil, do you think this country could be, in your opinion, on the path to a dictatorship? Não acredito. Eu vou te explicar por quê. Porque são tipos diferentes de situação. No passado, o golpe significava uma destruição da democracia. Se você pensar que a democracia é uma árvore, o golpe de Estado, feito com armas na mão, ele era uma espécie de machado que cortava a democracia e derrubava a democracia. Este golpe, cuja maior preocupação é não ser chamado de golpe, porque ele é feito com a tentativa de utilizar as instituições e os furos das instituições em proveito próprio, é como se fosse a mesma árvore que a democracia e ela tivesse parasitas. E esses parasitas tivessem impedindo o funcionamento pleno daquela instituição. Nesse sentido, o parasita não acaba com a árvore, mas ele compromete a situação da árvore. Eu estou tentando fazer uma imagem porque fica claro a diferença entre uma situação e outra situação. Isso, inclusive, é que explica que em vários países da América Latina isso tem ocorrido, alguns impeachments, porque tudo isso está baseado no processo de impeachment. Alguns impeachments têm base legal, outros impeachments não têm base legal. Os que não têm base legal são verdadeiros golpes. Agora, a grande diferença do passado é que eles não acabam com a democracia no sentido que se acabava, mas eles comprometem o desenvolvimento da democracia, como se eles enfraquecessem. You were the first woman president of Brazil, which is in a region, Latin America, that and the world is thought as a place of a lot of male machismo. Do you think that still is the case in Brazil and in Latin America? And do you think this has played any part in this political crisis? Sem dúvida. Isso jogou um papel importante nessa crise política. Acho que o fato de ser mulher torna, num ambiente que sempre foi dominado por homens, uma questão problemática. Agora, eu não te diria que é a principal causa. É um componente, mas não é o principal. President, I'd like to get back a bit to your past fights as a young Marxist guerrilla in the 60s and 70s. You were captured and tortured by the Brazilian military. Could you tell us a little bit more about that? What was that story? What happened to you then? Olha, eu lutei contra a ditadura militar no Brasil, participei da resistência democrática. Nesse processo, eu fiquei 3 anos presa, fim dos quais eu saí da prisão e, obviamente, naquela época, quando eu saí da prisão, ainda estava durante o período militar, ainda a ditadura vigia,
Só que eu peguei a parte, vamos dizer, final do processo da ditadura já solta. Sofri algumas perseguições, mas aí o país teve um grande ressurgimento. Através de muitas lutas, nós conseguimos implantar a democracia. E ela é algo muito importante para nós, porque ela é o resultado de uma luta de muitas pessoas, milhões de pessoas. Né? Algumas morreram, muitas foram torturadas, outras foram exiladas, mas todas lutaram da sua forma e construíram um processo democrático no Brasil. Esse processo democrático se expressou numa Constituição, chamada Constituição Cidadã. Ela não só solidificava a democracia, mas ela fez uma previsão, estabelecendo vários direitos para a população brasileira. Qual é o grande papel que eu acho que tanto o presidente Lula como eu tivemos nesse processo? Nós tornamos essas previsões constitucionais efetivas. Nós construímos um caminho de efetivação dos direitos de cidadania do povo brasileiro. A renda mínima, através do nosso programa de Bolsa Família, o acesso à moradia para milhões de brasileiros através do programa Minha Casa Minha Vida, o acesso ao ensino superior, o acesso à educação técnico-profissional, enfim, um conjunto de medidas. É óbvio que quando a crise econômica surge no horizonte, né, você tem um processo de redução do grau de ganhos que vinham ocorrendo. Ninguém gosta disso, nem tampouco nós do governo, mas nós temos uma diferença de qualquer processo de ajuste. Nós mantivemos todas essas políticas. Nós fizemos o ajuste cortando outros gastos e não os programas sociais. You have already spoken about this, but I'd just like to go briefly about the definition of what happened in Brazil as a coup d'etat. It's a very inflammatory definition, but some say it's not accurate because the impeachment is on Brazilian constitution. So why are so certain this is a coup d'etat? And also, when you spoke at the United Nations, you refrained. You did not use such strong wording as a coup d'etat. Why was that? Eu te explico. Está na Constituição brasileira a previsão de impeachment, mas esquecem de contar o resto. Qual é o resto? É que também está na Constituição brasileira que o impeachment só pode ocorrer na presença de crimes de responsabilidade. É o fato de que não tem crime de responsabilidade que torna o impeachment num processo fraudulento e que é um verdadeiro golpe parlamentar. O que é que eu disse na ONU? Eu disse na ONU que o Brasil seria mais forte que todo e qualquer retrocesso. Por quê? Porque na época não tinha havido julgamento. Não tinha sido o processo de admissibilidade, como se diz, definitivo, que é aquele do Senado, ainda não tinha ocorrido. E nós consideramos um golpe de Estado e deixamos claro isso. É um golpe de Estado. Mesmo na ONU, eu não falei na Assembleia Geral, porque o espaço da Assembleia Geral era para a questão do clima. Mas eu falei para toda a imprensa internacional logo depois que, se aceito nesses termos, seria um golpe de Estado. E o golpe de Estado é por isso que a gente diferencia um do outro. E há literatura a respeito. O impeachment sem base, o impeachment porque o artigo 85 da Constituição exige que tenha crime de responsabilidade. Só diz o seguinte: não está previsto na Constituição. Agora, é absoluta ingenuidade dizer que está previsto na Constituição e não completar. Está previsto em que condições? Porque senão você está falando uma meia-verdade. E o resto da verdade, qual é? É o crime de responsabilidade. E eles não conseguem
dizer que é crime de responsabilidade 6 decretos e um plano safra. O plano safra do qual sequer eu tive um ato participando. E eles não conseguem dizer qual é o crime. Então, é um processo que leva a uma imensa dificuldade. Por isso que eles queriam sistematicamente que eu renunciasse. Por quê? Se eu renunciasse, eu facilitaria o processo. Eles não teriam de enfrentar o problema do motivo pelo qual eu estou sendo afastada. Eu estou sendo afastada por um motivo sem fundamento. Daí é que eu digo que eu estou sendo injustiçada. E é isso que caracteriza o lado golpista. O que é um golpe? O golpe é um expediente que estão usando para tirar uma pessoa que não tem base legal para tirar. É isso que é o golpe. Not many years ago, you were extremely popular. 92% of approval ratings you reached. At the beginning of your government, you were even more popular than Lula da Silva. With the benefit of hindsight, seeing what happened, would you be able to single out a couple of reasons that made your popularity drop so dramatically? Eu te digo uma grande razão. A crise que nós todos, países emergentes, evitamos, quando ela começou em 2009, através de várias políticas que fizemos, chamadas políticas anticíclicas, por exemplo, aumento de investimento em infraestrutura, redução de impostos, aumento do crédito e ampliação, portanto, do financiamento, nós, no Brasil, conseguimos chegar até 2014 fazendo isso. O que acontece a partir daí? Uma queda violenta no preço das commodities, né? Cai petróleo, cai minério, cai o preço de todas as commodities que são muito importantes para a economia brasileira. Em segundo lugar, há um processo de desaceleração de todos os países emergentes que são parceiros econômicos do Brasil. Então, a crise chega ao Brasil com muita força. Diante da crise, nós tivemos de tomar algumas medidas. Essas medidas são vistas como sendo medidas duras. Agora, nenhum país conseguiu sobrepor a crise achando que ela não existia. Todos os países tiveram de fazer reformas e ajustes. Aqui no Brasil há uma democracia. Então, a reforma e o ajuste foi visto como uma coisa negativa. Só que agora é possível perceber que nós fizemos reformas e ajustes sem tirar direito das pessoas. E agora o que se está vendo é que o governo provisório está tirando esses direitos que nós arduamente lutamos para manter. É isso que explica também que antes eu tinha uma baixa popularidade e que agora as coisas estão mudando. Por quê? Porque as pessoas começam a comparar as diferentes situações. But you are an economist, and you were in Lula da Silva's government also at the time that Brazil's economy was roaring, just booming. Wasn't it a mistake not to have made some adjustments at that time when the economy was good, to have invested more in infrastructure, to better prepare the country to face a time of crisis? Olha, nós investimos bastante em infraestrutura durante o período do presidente Lula. Agora, a crise acontece em qualquer país. Ela aconteceu em todos os países, aconteceu nos Estados Unidos de forma profunda. Aconteceu e ainda está em andamento na Europa, em toda a União Europeia. A crise atingiu os países chamados emergentes. Então, você tem de saber que você tem uma parte do ciclo que é uma parte ascendente. Depois você tem a redução do ciclo, e isso ocorre sempre. O que foi ruim no Brasil? É que em 2014 eu ganhei uma eleição e eu tive 54 milhões de votos. O candidato adversário teve 51 milhões de votos.
E desde o primeiro dia, logo após a minha posse, o que aconteceu? Primeiro pediram recontagem dos votos e se verificou que não tinha nenhum problema. Depois pediram a reavaliação das urnas. Depois tentaram impedir que eu tomasse posse. E depois passaram sistematicamente a impedir o meu governo pelo controle que tinham da Câmara de Deputados. Então, no Brasil, não foi só uma crise econômica que eu enfrentei. Eu enfrentei uma crise econômica sobreposta a uma crise política. Uma crise política que a oposição forçava a deterioração do ambiente para criar as condições para ocorrer esse impeachment fraudulento ou golpe de Estado. President, you were one of the people that helped to organize the Olympic Games that are coming to Brazil, not only the Olympic Games in Brazil, but the first in South America. And you won't be the president, the acting president at least, when the Olympic Games come. Is that disappointing for you? Where are you planning to be watching the Olympic Games? Olha, eu tenho muito orgulho de ter não só participado desde o início da assinatura do pacto que chama Matriz de Responsabilidades, que leva o Brasil a assumir a Olimpíada em 2016. E também da criação de todas as condições para que essa Olimpíada seja um sucesso. Não só através do financiamento da infraestrutura, da grande maioria da infraestrutura desses Jogos Olímpicos, né, o Parque Olímpico e toda aquela infraestrutura em que estão previstos estádios, arenas, né, pistas, como também da estrutura física propriamente dita, de toda a garantia da energia elétrica, de toda a garantia da estrutura para permitir que os Jogos Olímpicos sejam transmitidos para todo o mundo e também da segurança. Então, eu ficarei bastante triste de não participar, de ter construído a festa e não participar dela como presidente. Agora, eu acredito que como presidente eu posso estar presente. Eu posso não ser a presidente, eu não estou no exercício do cargo, mas eu continuo sendo a presidente do país. Se eu não puder comparecer, eu ficarei muito triste. Dilma Rousseff is now suspended for a maximum of 180 days as she awaits a trial in the Brazilian Senate. Next, we'll discuss Rousseff's case with a panel of Brazilian scholars and explore how Brazil can fix its economic problems. Stay with us, you're watching The Heat. Welcome back to The Heat. We just heard from the suspended Brazilian president, Dilma Rousseff, as she awaits trial in the Brazilian Senate on impeachment charges. Joining us now in our Washington, D.C. studio is Monica Arruda de Almeida. She is an adjunct professor at the Center for Latin American Studies at Georgetown University. From California, we're joined by Maria Luisa Mendonça. She is a professor of international relations at the University of Rio de Janeiro and the director of the Brazilian Network for Social Justice and Human Rights. Also with us is Paulo Sotero. He's the director of the Brazil Institute at the Woodrow Wilson Center for Scholars right here in Washington. Thanks to all of you for joining us. Paulo, let me start with you. President Rousseff is now facing impeachment charges in the Brazilian Senate, but as we saw in that interview, she is not going to give in easily. She came out swinging. What are the options that she has right now? To defend herself before the Brazilian Senate, that will meet as a court under the presidency of the Chief Justice of Brazil, a man that was nominated, I believe, for former President Lula. And she will have the opportunity to say everything that she said. She will have 20 days to do that and to present her arguments. She will have to convince at least a number of, to prevent 54 senators from approving her removal for
She was indicted by the House. Now she has the opportunity to defend herself. And most people in Brazil, most political observers, including some on her own political party, the Workers' Party, believe that she will not be able to reverse the process, that President Dilma Rousseff is basically part of the past. Now, this is a tragic history for Brazil. The first woman president of Brazil, her presidency ending in this way, in an impeachment process that was the second in 24 years, which shows something is wrong with the system. So, but that's what's coming, is an impeachment process in the Senate. Right, let me bring in Maria out in California. Maria, President Rousseff has framed this as a coup d'etat. She said that several times during the interview. She says that she is fighting an injustice, a profound injustice, as she put it. Has the Brazilian Congress been fair to her? Yes, I think she was right, because the reason for her impeachment has no legal basis. If the same criteria were applied right now, at least 16 state governors will have to be impeached, also the previous administrations, because what she did is a very common practice. So I think she's right, and if we actually see this happening in Brazil, it will be a very dangerous precedent that would undermine democracy in the whole region. And so I think the reason for the impeachment is key. We need to continue explaining that, and the international community needs to understand that this is a coup because she didn't commit any crime. And we are Brazil is a presidential system. You cannot impeach a president because she's facing a period of low popularity during her term, or because there is an economic crisis. None of that is a legitimate reason for the impeachment. Monica, as Maria points out, what the president is accused of doing is common practice. It's been done before. So is this a case where her opponents have figured out a way to actually remove her from power, using the Constitution, using legal means, in essence, carrying out a coup, as she points out? I mean, in a way it is, because I think that the problem here is not just how she managed the accountings, but it's there are so many other things going on. So you are within a perfect storm in terms of crisis. So you have the case of the Petrobras, right? The corruption case that really, it's underneath all this conflicts between Congress and the president and the country and the administration. And on top of that, you have the economic crisis and the inaction of the government to act in order to stop the deterioration of the Brazilian accounts. So it's all this together. It just didn't help her. If everything was well, I think one could make the case that if the economy was doing well, if you didn't have the corruption scheme of Petrobras, which is unprecedented in terms of the scale of corruption, just the manipulation of the Brazilian accounts, I think she would be able to, I wouldn't think that she would be impeached by now, right? But you have all these things happening, and what is tragic is that the situation is being deteriorating so much, and the government was completely paralyzed, wasn't reacting enough in order to deal with the economic crisis, right? So there is a sense of urgency to do something before things get worse. For 2 consecutive years, you have a negative growth of almost 4%, which is unthinkable. We never had, the last time you had something like this in Brazil was in the 1930s. Even during the 1980s, during the so-called lost decade, or the 1990s, when you have the financial crisis, you didn't have that type of poor performance. And the government was just not reacting, right? You didn't feel from the government, people didn't see that they were reacting enough. Paulo, here we have an attempt that is being made to remove an elected president from power. That's pretty serious stuff, right? Oh, yeah. And I'm wondering, she said that her appointment of, at that time, Vice President Michel Temer was a mistake. In fact, she's called him names. She's accused him of being a money launderer and of corruption.
Was she outmaneuvered politically here? Well, Dilma Rousseff is not a politician. She's a technocrat that was anointed out of the blue by the most popular president in Brazilian history to do something that she clearly was not trained and had no temperament of doing, which is to govern a country like Brazil, the size of Brazil, that has no temperament for the give and take on politics, and even without any ideas of corruption. She is simply not fit for that. Now, she has had the reputation of being an excellent manager, a detail-oriented manager. During this period, when she was Minister of Justice, a member of the board of Petrobras, or head of the Chief of Staff of President Lula and chairperson of the board of Petrobras, or president. This is the period in which this scandal happened, where the largest company in Brazil was assaulted by the tune of $3.5 billion. It was virtually destroyed. President Dilma Rousseff, the detail-oriented manager, has claimed that she didn't know about what was going on in Petrobras. So Brazilians, I think, have the right to be skeptical about this type of explanation. There is another point that's very important when you talk about democracy and the coup or the not coup. Yeah. This is happening under the supervision of a Supreme Court with 11 members. 8 of those members were appointed to those positions by President Dilma and by President Lula. So I think at the trial that will take place in the Senate, I think she will have to decide, or her representatives, to appoint directly to the members of the Supreme Court as being co-conspirators, because that's the only case, the only manner in which she would have a chance, maybe, of convincing some Brazilians. The Supreme Court in Brazil has a lot of credibility. Right. Actually, people applaud the judiciary in Brazil, and so she may try to do that. I believe that she won't do that, as she didn't do it during this interview. I find it very telling that she doesn't attack the judiciary that has said that the process is absolutely constitutional, that is absolutely legal, and has refused to hear or to accept some appeals that President Dilma's representatives made about the legality of the coup. Right. We are going to have to take a break right now. More of our conversation about Brazil's political crisis and the fate of Dilma Rousseff right after that. Stay with us. You're watching The Heat. The key word, as President Michel Temer has said, is trust. There is no better opportunity to show we are trustworthy and to regain the country's credibility than by organizing a successful Olympic Games, by showing that Brazil, despite going through difficult economic times and political turmoil, has been able to fulfill its commitments with the international community by organizing the Olympics successfully. That's the Brazilian sports minister, Leonardo Picciani, discussing the Summer Olympic Games in Rio de Janeiro. Picciani says despite the economic challenges facing Brazil, all infrastructure, including a delayed metro line, will be ready in time for the opening ceremony on the 5th of August. Let's get back to our panel now, and let's go to Maria. Maria, just let's focus on the Olympic Games for a moment. Let's stay there. While we look at developments in Brazil, the rest of the world, of course, has this big question. What is going to happen during the Olympic Games when we look at these political problems that Brazil is experiencing right now? President Rousseff is going to be sidelined during these games. She was asked about that during the interview, and she said she was very proud of the fact that she played a big role in bringing those games to Brazil. But if she is sidelined, what kind of message does that send to the rest of the world? Yeah, I think it's a very dangerous message because, again, it's not about defending a government. It's about defending democracy in Brazil. And none of the reasons I heard so far can justify the impeachment. And I think that Brazilian society see this now very clearly. The interim
President Michel Temer appointed 7 ministers who have been accused of corruption. The House, the former Speaker of the House who orchestrated the impeachment now had to step down on corruption charges. So the society now also sees that by having the impeachment of President Dilma was a way for many corrupt politicians to stop the investigations, because she gave more independence to the federal police in order to move ahead with the investigations, and that is going to stop right now. And it's right that she was able to invest on education, on health care. When she was re-elected in 2014, we had the situation of full employment in Brazil. But of course, that now there is international elements that can affect the economy of any country in the world. And I think that the main point that the Brazilian society needs to ask right now, and the international community needs to ask right now, is what kind of a basis we are going to have to justify this impeachment. And is Brazil going to be seen as a democracy? I don't think so. I think this is dangerous, and I think that the Brazilian society is already mobilizing itself. The elimination of the Minister of Culture is creating a lot of opposition from the academic community, from artists. Imagine eliminating an institution that promoted Brazilian culture all over the world. Of course, this is not going to improve the economy. I think we're going to have more social and economic instability in Brazil, and the Olympic Games, for sure the Brazilian society will mobilize during the Games. Monica, another thing was that during that interview she was asked whether she was being targeted by the political opposition because she was a woman, and she said yes, she is being singled out because she is a woman. Does gender have something to do with this? I think gender plays a role in the sense that not necessarily in the impeachment, but during her presidency, right, I would read things in the press that I thought that was just unfair, like the regular stuff, looking at the appearance, or that's you have that, and we see here in the same here in 2008 during the elections when Hillary Clinton was just fighting for the nomination of the Democratic Party. So you do see a few things in the press that I would consider that are gender biased, but in terms of being targeted for being a woman, when she started her presidency, she had an approval of 8%. Nobody had that before. There was so much goodwill for her. I personally, I don't consider myself an ideological person, but I really wished that we would have the first Brazilian president, that she would be very successful. And I think a lot of people, like 90%, right? A lot of people were in that way. It just didn't work. Unfortunately, it didn't work out that way. But one thing that I want to take an issue when people talk about the Brazilians are cornered, that they have this impeachment process that they don't have control of. I don't think it's true. When she did, President Dilma did in fact win the elections with 54 million votes, but now she's like, her approval rating, it's been for some time less than 10%. So those votes, they evaporated. The support that she had, it's inexistent. Is there public support for what is happening to her right now? I think there is. The difference is, because I survived 2 impeachment processes, right? I was there in '92 when the country first impeached Fernando Collor, and at the time you had a much broader consensus. You didn't have the type of division that you have today. But even then, today, the division is not 50-50, it's a minority, but it's a very vocal minority. I have, for example, friends on Facebook, and you can see people who are upset about this. They're really upset, and they make sure that everybody hears about it. Right. But it's still a minority. It's not, I think, most people support. If you look at the polls, the majority, supermajority would support the impeachment process. Okay, Paulo, let's look ahead right now. Brazil's economy is in a recession right now. It's facing serious problems. There's high unemployment.
The interim president, Temer, well, he has his work cut out right now. Let's take a listen to some of what he had to say. Let's watch this. It is urgent to calm down the nation and unify Brazil. It is urgent to form a government to rescue the nation. The sooner we balance public accounts, the faster we will restart growth. You've already seen our first cost-cutting measures in a modest way. We've already reduced various ministries of the public service. So there's going to be some bitter medicine for Brazil, isn't there? I mean, they already talked about shutting down the culture ministry, and even some housing projects have been shelved right now. Does Temer have a plan to fix Brazil? Well, I think he does. He has nominated a finance minister that is, by the way, for 8 years, was the central bank president of Lula da Silva, was the man that Lula kept insisting with Dilma Rousseff, please nominate Henrique Meirelles as your finance minister. She resisted that because Henrique Meirelles has an outlook that is more liberal. Dilma Rousseff is a statist. She is very much a dogmatic person in the sense that Lula never was. So the vice president or acting president now has one thing to do and only one thing. Minister of Culture is very, very important. Not now. Right now, it is important to stop the free fall of Brazilian economy and start building confidence, reestablish, restore fiscal responsibility in order to convince Brazilians to go back to the markets and start consuming again, and attract investors. But she did point out in that interview as well that some of what happened to Brazil is not under her control. I mean, she did point out that there has been a general slowing down in the economies of emerging markets. Yes. Commodity prices have dropped as well, and then there was the economic crisis, which she pointed out started in 2009. Commodity prices didn't drop only for Brazil. It dropped to all countries that produce commodities in the world. Didn't start in 2014, as she stated. It started in 2010, 2011. Brazil had plenty of time to regroup, to reorganize, to fight that. A lot of countries, including in Latin America, did it. They are not facing the same economic crisis. The economic crisis of Brazil, unfortunately, was mostly made in Brazil by Brazilians because of mismanagement, lies, and incompetence. And that's the legacy that Vice President Temer, with a very, very difficult political scenario at hand, has to deal with. It's not going to be easy. Brazil is in intensive care now, has an opportunity to start convalescing, but it's going to be tough. Let me go to Maria. Maria, you talked a moment ago about the threat that Brazilian democracy faces right now. The president was asked very pointedly during that interview, does she believe that what she called a coup will lead to a dictatorship? She said no, she doesn't believe that that is the case. Do you believe that Brazil's democratic institutions are strong enough to withstand what is going on right now? I only have a minute. Yeah, I think the Brazilian society will defend the democratic process in Brazil. And I don't think that you can justify the impeachment because you don't like the president, because you think that you don't like her personality. You know, I only hear personal attacks and critiques of a certain economic choice that many countries face economic difficulties. The United States did that, and the Obama administration decided to invest more in the economy as opposed to the European countries that adopted structural adjustment policies. I think this is a choice, and you cannot call to impeach a president because she chooses a certain economic policy. This is not a reason for the impeachment. You know, if you don't like her personality, again, this is not a reason for the impeachment. So the key issue is she's being accused of a common practice that today 16 state governors are doing. So this is not a crime in Brazil. This is the key point. Okay, we're going to have to see how it unfolds in the months ahead. Thanks to all of you for joining us. That's where we have to leave it. That's it for this special edition of The Heat. I'm Arun Naidu in Washington, D.C. Thanks for being with us.